Opa, pensei que tinha dado um problema aqui, mas o procedimento continua. A paz do Senhor a todos aí que estão ouvindo, que estão assistindo. Então, meus irmãos, eu queria deixar aqui uma passagem, né, que fica em Lucas 22, versículo 39. Jesus no Getsemane. Vou dar uma lida aqui na passagem, só pra gente entrar, né, e depois eu vou explicando aos poucos, né, pelo menos aquilo que o Espírito Santo revelou pra mim, né, e eu senti vontade aqui de compartilhar. E saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia. Orava mais intensamente, e seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai para que não entreis em tentação. Então, meus irmãos, hoje eu acho que vai ser rapidinho, né? A gente não vai ficar muito tempo aqui. Opa, um velhinho aqui. Mas enfim, no que a palavra ela se inicia, né? Que os discípulos estavam seguindo a Cristo. Vai demorar pra pegar essa ovelha. Se bem que eu não preciso, né? Se bem que, enfim, recurso nunca é demais, né? Aí. Enfim, qual é da questão aqui, né? Que saindo foi como costumava para os montes das oliveiras e também seus discípulos seguiam. Então tá mostrando aqui a obediência, né? Cristo estava presente, né? E seus servos estavam seguindo, o que é o comum de se acontecer, né? Quando o seu mestre está por perto, você seguir ele, né? Peraí, vamos aproveitar essa paisagem bonita aqui no Minecraft, olha só. Mais pra frente a gente vai explorar essas cavernas aqui, tá? Mas não agora porque eu não tenho recurso suficiente. Pra lá tem uma vila, depois eu vou pra lá. Mas enfim, aí que vem a questão, né? Quando o mestre se faz presente, é fácil a gente mostrar que a gente tá na função, que a gente tá, como posso dizer, né? Exercendo nosso papel de crente. É aí que vem a questão aqui, né? No versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Então, essa questão, apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, se remete à retirada de Cristo, né? Tem uma vila pra lá, vamos pra vila logo antes que escureça, que eu não vou conseguir me concentrar aqui entre sobreviver e pregar, né? Mas enfim, tá travando tudo. Mas enfim, a questão, né, pros dias de hoje, se remete justamente a isso, né? Até que ponto que a gente é crente, até que ponto que a gente é cristão. A raposinha que bonitinha. Porque você ser cristão, isso eu falo pros caras assim que estão no meu nível, né? Que a gente ser crente, né, demonstrar, né, que estamos servindo e tal, dentro da igreja é fácil. O negócio é quando Cristo se afasta, ou seja, quando não tem ninguém olhando, né? Quando a gente só tá no meio assim de pessoas do mundo, porque a questão é essa, né? Que nós somos influenciados, a verdade é essa. Nós somos totalmente influenciados. Porém, tem uma questão. Quando você tem Cristo dentro de si, eu ouso dizer que a sua resistência é maior. Então, vai ter, né, certas conversas, certas ideias que você não vai compartilhar, né? É por isso que a palavra diz que a gente não se enganar, né? Que os bons costumes se corrompem, é verdade. A longo prazo é 8 ou 80. Ou os caras que andam com a gente vão se converter, ou a gente vai acabar, né, meio que, não vou falar de se desviando, mas, né, a gente vai participar de certas conversas ali e tal, que não é muito bom para o crente participar. E a questão é justamente essa. Esses caras, né, talvez que você esteja ouvindo isso, né, esteja acontecendo isso com você,
o que é natural, é assim mesmo. Talvez os caras, assim, que você participa da conversa, não vou dizer vai nas ideias, né? Mas você interage. Vão ser os primeiros a apontar o dedo pra você e falar: Ué, você não é crente? Por que você tá falando essas coisas? Ah, você não é crente? Por que que você tá falando tal coisa, tal? Porque é comum, tipo assim, o pessoal que vai te influenciar, ou pelo menos vai tentar, a partir do momento que você ceder, não tô falando de desviar, tô falando assim de, sei lá, você vai participar de uma conversa, pra você falar uma bobeira a mais, tal. Esses vão ser os primeiros a apontar o dedo pra você e dizer: Ó, você não era crente? Crente não pode falar essas coisas não, hein? É daí pra pior, tá? Experiência própria. É daí pra pior. Então fica essa questão, né? Não era o intuito assim do que eu ia dizer aqui, mas fica essa dica aí. Pra gente manter a postura. Pra gente ser o que a gente é aqui fora, o que a gente é dentro da igreja. E aí muitas das vezes pra gente ser aqui, o que a gente é aqui fora, o que a gente é no nosso quarto, às 3, às 2 da manhã, orando. Eu acho que eu me perdi aqui, tá? Na moral, não, me perdi não, achei, né? É a essência, manter a essência, a questão é essa. E é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas enfim, resumidamente é isso. Né? Enquanto o mestre se faz presente, é aquela coisa toda, aquele amor todo, um abraço outro, irmão, eu te amo, dá a paz do Senhor. Mas quando o Senhor se afasta, aqui fala, apartou-se cerca deles de 1 metro, não, calma aí, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Essa questão eu tava vendo, né? Um tiro de pedra equivale a 30 metros, ou seja, é longe. Então, quer dizer que assim, né, novamente, dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. É o tipo de coisa que a gente não pode fazer. É o tipo de coisa que a gente não pode vacilar, né? E enfim. Aqui, né? A gente vai pra outra questão. Ah, não. Antes de ir pra outro versículo aqui, né? E quando, no versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E isso é uma coisa assim que tem me pegado muito ultimamente. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Uma coisa é você sem ser vergonha. Uma verdade é essa. Uma coisa é você ser sem vergonha, eu ser sem vergonha. Outra coisa aí nós temos as nossas fraquezas. E a questão é essa, Satanás vai explorar nossa fraqueza até o último. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. E Jesus deixa a dica aqui. Orai para que não entreis em tentação. E uma, assim, né, das fraquezas que a gente tem, principalmente né, os caras da minha idade e tal, até porque é algo, como posso dizer, tá se tornando natural, né? É a nudez, digamos assim, né? Porque se eu falar a palavra certa aqui, eu acho que tem um. Tem meio que um limitador de palavras no YouTube, né? A gente tem que tomar cuidado com certas palavras. Mas enfim, deu pra entender, né? E como posso dizer, é como tá sendo algo natural. E aquela, você é crente, você se converte, sua alma se converte, seus hormônios não, né? Digamos que eu tô falando de um certo hábito aqui que quem é homem vai entender. Meu, é uma guerra. A real é essa, é uma batalha diária que você tem. Porque é simplesmente é algo que melhor me esconder aqui, né? Entrar numa casa aqui antes que venha algum creeper e exploda na minha frente. Mas voltando ao assunto, a questão é justamente essa. Já se tornou natural a nudez, né? Pra não falar outra coisa que eu não, que literalmente eu não posso falar, senão talvez o vídeo caia, sei lá. Mas enfim, é pesado, porque olha que paisagem bonita. Bonito, né? Embora seja um gráfico 2D, tem um creeper ali. Embora seja uma coisa que no mundo é fantasiado, que no mundo é coisa, sei lá, esse bobear é romantizado, tá? É o tipo de coisa que quando você se converte, você não quer mais participar. Você não quer mais fazer. Porém, você ainda é homem, você ainda é carne. Você ainda tem o desejo ali, né? E aí como é que vence uma coisa dessa? Como é que você vence a nudez? Como é que você vence, né? Aquela palavra que começa com P e termina com O. Jesus deixou a dica aqui. Orai para que não entreis em tentação. Isso é forte, porque a nossa palavra tem poder. E aí, a partir do momento que a gente quer se livrar de algo,
Mas como eu falei, a gente é feito de carne, a gente é limitado. Até certo ponto a gente até dá conta, mas depois o corpo meio que não aguenta. Jesus deixou a ordem aqui: orais para que não entreis em tentação. Então, é a dica que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Então, meus irmãos, que a gente venha, né, colocar em prática o que Cristo deixou para nós, né? Lembrando que esse é um dos exemplos, né? Essa frase, orar para que não entreis em tentação, serve para muita coisa, principalmente, né, para raiva, para ira, porque tem hora que dá vontade de xingar mesmo, dá vontade de ir pra cima dos outros. É só um dos exemplos, né? Eu tô citando meu exemplo aqui porque, né, imagino eu que você também, né, pode estar enfrentando algo assim, né? Enfrentando a nudez, digamos dessa forma. Porque realmente é algo que se torna natural. Tipo assim, o mundo vê como algo bonito, algo, sei lá, empoderado e tal. Só que aí que vem a questão, quando você se converte, você não quer mais fazer essas coisas, você não quer ver esse tipo de coisa, entende? E Jesus deixou a dica aqui, né? Então, nossa palavra tem poder, nós estamos seguindo ao Cristo, que nunca perdeu uma batalha, certo? E, enfim, Jesus já deixou aqui, claro, né? E aí que vem a questão, né, no 42, né? Peraí, lê o 41 de novo que tem mais um contexto em cima disso, né? O 41 aqui. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto-se a agonia, orava mais intensamente. E o suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e o achou-os dormindo de tristeza. Então aqui é uma das questões, né? Tem uma questão forte aqui, né? Entre o versículo 42 até o 44, né? Que fala a respeito de quanto Cristo foi orar e tal. Dá pra tirar uma mensagem boa daqui, mas por enquanto a gente não vai mexer nela. Vamos focar aqui, né? Outro dia talvez, né? Mas a intenção aqui é trazer outra passagem, quer dizer, outra ideia a respeito dessa passagem, né? E para completar, vamos falar o 46 também. E dizes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, qual que é a ideia que se passa aqui? Né? Que Cristo ele se retirou. Cristo ele foi fazer a obra dele, foi fazer a parte dele. E aí que vem a questão. Ele deixou os seus discípulos sozinhos, né? Em alguns momentos na nossa vida, é justamente isso que acontece. Cristo se silencia. A gente tem um pouco mais de dificuldade para sentir a presença. A gente fica naquela incerteza. Será que Cristo está nesse negócio? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que esse negócio de ser crente é para mim? E aí que vem a questão. Cristo não falou o que ele ia fazer. Ele só deu uma ordem. Orais para que não entreis em tentação. Ele saiu, foi fazer a parte dele. E é aqui que eu acho forte, no 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou-os dormindo de tristeza. Então, às vezes, pode acontecer isso comigo. Quer dizer, já aconteceu isso comigo, pode acontecer com vocês também, né? De às vezes o Senhor está fazendo a parte dele. Só que ele não responde, ele não fala. Ninguém é usado para trazer profecia para você. Às vezes você vai orar com dificuldade, o que é comum acontece. Às vezes a gente vai orar, vai sentir que Deus não está ouvindo, porém, Cristo está fazendo a parte dele. E aí que vem a questão. A gente não se dá conta disso, até porque a gente não tem olhos espirituais para ver o que está acontecendo no mundo espiritual. E mesmo que tenha, a gente não vai ver tudo, a gente só vai ver aquilo que Deus permita. E aí que vem a questão. A gente desanima, a gente fica triste, a gente pensa que não vai dar conta, né? Dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Porém, aí que vem a questão. Porque Cristo ele volta. E o que eu achei da hora é que no versículo. Cadê? Aqui, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza, e disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então, assim, Cristo nos acorda, Cristo nos desperta. Que Cristo já acordou os caras ali, tipo, por que vocês estão parados aí, mano? Levanta aí, vamos orar que ainda não acabou. Tipo assim, Cristo deixou a ordem. Eu deixei uma ordem pra vocês que vocês estão parados, vamos nessa.
É mais ou menos isso, né? Assim, no nosso linguajar, né? Mais juvenil, digamos assim, né? Não que eu seja lá jovem, tenho 25 anos já. Não que eu seja velho também, né? Mas enfim, a questão é essa. Eu ouso dizer que Cristo chegou animando seus discípulos, porque estavam tristes. Por que estavam tristes? Porque Cristo se retirou da presença deles. É diferente da gente se retirar da presença de Deus. Quando a gente, não sei se estou explicando a forma certa, né? Mas enfim, vou corrigir o que eu falei aqui. Cristo, ele continuou ali, sabia, estava orando por eles, né? Assim como Cristo, imagino eu, que quando ele estava no Getsemane, ele orou por mim e por você, certo? Porém, a presença de Cristo ali, digamos assim, a presença impactante, a presença física, né? Não estava mais ali presente. Cristo foi fazer a parte dele, se silenciou e tal. Então, eles ficaram tristes, eles desanimaram. Só que é aí que eu acho bonito. Quando Cristo volta já chega animando os caras pra fazer a obra também. Tipo assim, é como se Cristo estivesse falando, ó, eu fiz a minha parte. Agora é com vocês. Não que a gente seja protagonista ou algo assim, porque a gente não é. Mas Cristo já chegou animando, já chegou despertando. E é o que Cristo faz nas nossas vidas. É o que Cristo faz com quem tá desviado também, tá? Você acha que não? Aqui, ó, nessa questão dos discípulos, achou. Calma aí. Foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Isso serve para quem tá desviado também. Porque às vezes Cristo dá uma ordem para você, para mim, e a gente não ouve outra ordem de Cristo. Ou melhor ainda, a gente não ouve aquilo que a gente quer ouvir de Cristo. A gente acaba desanimando, saindo da presença, certo? A gente acaba. Enfim, a gente desanima. Só que aí Cristo volta e diz: E aí? Vamos continuar de onde você parou? Eu não dei ordem pra parar, não, é pra continuar mesmo. Tá difícil, mas vamos lá. Eu fiz o pior aqui e tô aqui com vocês. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Então é mais ou menos isso que Cristo fala, né? E pra fechar aqui, tá amanhecendo aqui no jogo, olha só que legal. Passamos a noite inteira aqui pregando Minecraft. Vai segurando. Pra finalizar aqui, né? Cristo, ele é um homem de palavra. Porque ele sai e diz: orai para que não entreis em tentação. Ele sai com essa palavra e volta com essa palavra. O que me faz lembrar da promessa dele, que ele vai voltar para nos buscar. Porque tem muitos aí que dizem, né, que Deus não existe, que Deus virou as costas para essa terra e tal. Quem tem dúvidas sobre Deus, eu até entendo, porque a gente que é crente, às vezes a gente tem também. Mas na maioria das vezes, o pessoal vai pra zoar mesmo, pra tirar uma onda. E aí que vem a questão. O mundo é o mundo da forma que a gente vê, que a gente conhece, porque o príncipe, né, como eu falei no vídeo passado, o príncipe desse século é Satanás. Esse mundo já está corrompido. Através do pecado chegou a corrupção, né? E o que eu acho interessante é que através do pecado chegou a corrupção, veio a morte, né? Através do homem. E através do homem veio Jesus, que usou a morte para trazer a salvação. Aquele que veio e que há de voltar. Então, o que me faz lembrar dessa questão aqui é justamente isso, que Cristo foi com uma palavra e voltou com a outra. O que me faz me lembrar da promessa dele. Porque esse mundo aqui é corrompido, esse mundo só tem pra gente perdição, é ilusão. Coisas que a curto prazo vão ser boas, mas depois vão trazer arrependimento puro. E Jesus quer nos salvar disso. Jesus quer com ele, quer que nós estejamos com ele na glória, certo? Então, né, que essa passagem aqui, né, esse videozinho curtinho de Minecraft aqui, né, fiz quase nada, só coletei o quê? Fiz nada nesse jogo, mano. É meio difícil se concentrar, né? Enfim, a questão é essa, né? Jesus Cristo é um homem de palavra, ele deu sua ordem, que é para o céu construir moradas para nós, para vir nos buscar, né? E é isso, ele foi sobre uma palavra aqui, né? Ele foi sobre uma palavra no versículo 40 e no versículo 46 ele voltou sobre a mesma palavra. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe vocês e espero que tenham entendido bem a mensagem, né? Que eu não sou um bom
Na verdade, nem pregador eu sou, mano. Só sou um cara que lê a Bíblia e que, né, o Espírito Santo de Deus usa. A real é essa. Nada mais, nada menos. Mas enfim, espero que tenha ficado clara a mensagem. Que Deus abençoe a vida de todos, certo? E espero que essa mensagem tenha acertado o coração de vocês. Amém?